vamos lá. O que a gente fez nesse curso e por que eu sustento que ele tem uma unidade? A gente começou nessa parte branca aí, a parte que já caiu na primeira prova, portanto, de uma forma mais específica, está descartada da segunda. A gente começou falando de metodologia científica, em geral, né? Metodologia da ciência em geral. Então, as credenciais da ciência, o que distingue a ciência do senso comum ou da religião, a questão que, para Popper, é o problema da demarcação, né? E, associado a isso, o problema da indução e a ideia de que essa demarcação nas ciências empíricas é feita por meio da indução, do raciocínio indutivo, mas tem o problema da falácia do raciocínio indutivo. Bom, e aí esse primeiro ponto nós tratamos mais adequadamente por intermédio da leitura do Karl Popper. Partimos em seguida por uma visão muito ligada à história da ciência, uma metodologia ligada àquilo que a ciência realmente faz ou tem feito, nos seus vários campos. Então, por isso, nós partimos no segundo ponto para a leitura de Thomas Kuhn, que fala da ciência normal, dos paradigmas da ciência normal e das revoluções científicas. Como essas revoluções são desencadeadas pela percepção, por exemplo, de anomalias que não se enquadram naqueles quebra-cabeças que o paradigma nos leva a montar. E o terceiro ponto, nós vimos aí uma tentativa de conciliação entre a visão do Popper e a visão do Thomas Kuhn, que é a visão do Lakatos sobre programas de pesquisa. Vocês vão de reparar que desde então a gente fala muito sobre programas de pesquisa, né? E os princípios que guiam essa noção de programas de pesquisa, que a avaliação se faz ao longo do tempo, que não é uma avaliação instantânea, que há sempre uma comparação, que certos programas de pesquisa ao longo do tempo eles progridem, outros degeneram. Basicamente degeneram quando não são capazes de dar conta da evidência empírica e ficam adicionando hipóteses ad hoc para explicar as falhas de previsão. Então, tudo isso a gente viu de uma forma genérica a respeito de ciência, o que é conhecimento, questões gerais que voltam em outros pedaços do texto foram colocados, por exemplo, como é que a gente sabe que o conhecimento é verdadeiro? Será que a gente sabe? Será que a gente só pode ter certeza do erro? Coisas desse tipo. Tá? Bom, então agora em seguida passamos para a segunda parte do curso, que era o escopo e o método da economia clássica e neoclássica. E para a terceira parte, que é uma espécie de pupurri, mais uma vez, de várias abordagens que eu intitulei de temas do debate atual. Quer dizer, quais as coisas que estão no debate atual, que na verdade não é tão atual assim, é um debate que é carregado pelo menos desde os anos 80, 1980. Bom. Então, vamos lá. Numa forma simplificada, a segunda parte, eu esqueci de pôr aqui a terceira parte. Então, escopo e método é a segunda parte, temas do debate atual é a terceira parte. Qual é a literatura em que a gente se baseou para discutir esses temas? No escopo e método da economia clássica e neoclássica, a gente começou com um texto do Stuart Mill, em que ele coloca a definição de economia, a definição clássica de economia, e a opção por um determinado método hipotético dedutivo. Eu vou voltar a esse ponto, a cada um desses pontos em seguida. Depois que a gente viu essa definição clássica, a primeira metade ainda do século XIX, sobre economia, sobre seu método, uma definição que foi acatada, foi vitoriosa, essa percepção do Stuart Mill foi vitoriosa, a gente viu já no fim do século XIX um debate muito intenso a respeito do método adequado para a economia. Debate que fundamentalmente opôs, de um lado, os adeptos da escola histórica, dentre eles, a escola histórica alemã, né, a vertente alemã dessa escola histórica, por exemplo, caras como Schmoller,
E, de outro lado, os adeptos da escola clássica, como, por exemplo, Stuart Mill, né? Então, a gente vai voltar a esse ponto depois. Então, o texto que a gente viu aqui a respeito disso foi um texto do Neville Keynes sobre o debate de métodos, que é um texto que faz uma proposta de reconciliação. Tá? Uma observação mais geral, para todas as aulas tem um texto básico e tem as aulas. As aulas, muitas vezes, são baseadas num conjunto, num mix aí de textos, de uma literatura meio heterogênea, que eu apresento na forma de uma aula. Evidentemente, eu não espero de vocês a mesma profundidade na hora de reproduzir uma coisa que foi discutida em aula, que foi apresentada, mas que não tem uma literatura bem específica, do que desses textos aí que são de leitura obrigatória. Mas, de qualquer forma, sempre as perguntas vão incluir alguma referência a coisas que foram dadas em aula e que não tem um texto imediatamente ligado a isso, tá? De modo que, e tomem cuidado também na hora que vocês olharem os slides, porque quem não assistiu a aula, ou não leu, etc. e tal, e não participou do debate, ou ficou pensando em outra coisa na aula, vai olhar o slide e pode ter uma informação absolutamente enviesada, pode interpretar de uma forma absolutamente enviesada o slide. Tá? Bom, o terceiro abordagem, a terceira visão do método da economia, do seu escopo e do seu método, foi o de Lionel Robbins, né, ligado, que tem uma influência grande da escola austríaca, que vai apresentar a economia como ciência da escolha, né, alocação de recursos escassos, etc., escolha. E, finalmente, a última visão foi a visão do Friedman, em que há discussão muito grande do método chamado as if, né, baseado na tese de que os pressupostos de uma teoria não precisam ser realistas. Né? Então, teve uma discussão muito grande em torno disso. Temas do debate atual, a gente começou, que é a terceira parte, a gente começou falando sobre retórica, e aí a gente leu e discutiu pelo menos 2 textos, McCloskey e Pércio Arida. Depois teve uma aula específica em que eu falei de pluralismo e realismo, aí não tem nenhum texto de apoio, tem um monte de texto de apoio, eu não vou pedir para vocês lerem esse texto, vocês têm que olhar a própria aula, as suas anotações, enfim. Eu vou voltar a cada um desses pontos, tá? Mas só para identificar. Bom, depois a gente teve um conjunto de aulas em que a gente discutiu o futuro da economia, e aí o nosso texto de apoio foi o Colander, o texto do Colander, a gente fez o seminário, depois discutiu, e eu citei o meu também como leitura complementar, porque faz um apanhado de outras visões do futuro da economia, menos róseas, como as pessoas aqui, alguns se queixaram desse futuro que o Colander desenha, traça, muito otimista. Né? Bom, e finalmente a gente entrou nesse último tema de escolha e racionalidade econômica, onde a gente falou de economia comportamental e economia experimental. Tá? Bom, então, a escola clássica e o método hipotético dedutivo. Aqui eu vou só dar algumas coisinhas para vocês lembrarem do que foi visto. Claro que eu não vou poder rediscutir tudo. Primeiro, a questão da definição de economia, ou como eu estou dizendo aí, da demarcação do território do economista. Né? Como vocês devem lembrar, a gente mencionou que, no momento, havia uma grande discussão sobre qual era a definição adequada de economia. E Mill começa o seu trabalho, que se tornou clássico, rejeitando as definições em voga. Então, a primeira parte do trabalho é grandemente a crítica a posições diferentes da dele, a outras definições de economia política. E depois que ele rechaça todas essas definições equivocadas, ele dá a própria definição, que acabou se tornando a definição de economia política, e ele começa essa definição separando as ciências físicas das ciências morais. Então, a economia política seria uma ciência moral. Eu mencionei que a forma
o termo melhor para a gente pensar neste momento, né, nos dias de hoje, seria ciência social. Embora, de fato, na visão de Mill, tinha essa conotação moral também, porque Mill foi também um filósofo moral, um filósofo social. Teve, posteriormente a esse texto que a gente leu, esse ensaio que a gente leu, teve muita coisa escrita sobre filosofia moral. Bom, então a economia política é um tipo de ciência moral e é também uma parte daquilo que ele chama de economia social. Então, o que distingue a economia política da economia social? A ideia do homem econômico, né? Na hora que ele define o homem econômico como um ser que maximiza riqueza, né, é uma definição clássica de homem econômico. Depois haveria a definição neoclássica, mais próxima, por exemplo, da definição de Lionel Robbins. A definição clássica é um ser que busca riqueza e que é movido por esse desejo de acumular riqueza, que se opõe contra o qual se opõem dois outros motivos, que é o desejo de consumir e a aversão ao trabalho, né? Então, Mill faz longas explicações para dizer que o homem econômico não é o ser humano, num sentido mais amplo, né? Que ele é apenas ele não fala o termo caricatura, mas é uma simplificação, né? Quase como aquilo que o Weber mais tarde chamaria de tipo ideal, né? Então, essa ideia do homem econômico, ele explica, é um conceito central no texto, pediria que vocês relessem com carinho. Então, continuando, qual o método adequado para essa economia política assim definida? É o método a priori. Lembrem que ele faz duas possibilidades, podia ser o método a posteriori, como os reis absolutistas se comportaram na prática, né? A posteriori a observação dos fatos. E poderia ser o método a priori baseado num movimento de introspecção. Como eu, na posição de rei absolutista, agiria? Será que eu faria aquilo que os meus súditos, que traria o bem-estar dos meus súditos, ou eu estaria mais preocupado com a minha continuidade como governante, com o meu bolso, etc. e tal? Bom, então optou pelo método a priori, no entanto, ele observa que o método a priori tem problemas. Por exemplo, todos os fenômenos têm causas múltiplas, e quando o economista elege uma causa como a causa, na verdade, ele está fazendo uma simplificação, deixando de considerar outras causas, que são as causas que afastam o comportamento, seja do indivíduo, do agente, seja do mercado, daquilo que seria esperado se isso fosse tudo, né? Então, as leis da economia são, máximo, leis de tendência. Elas dizem o que vai acontecer se nada aparecer para atrapalhar. Um crítico popperiano do Mill, que foi o Mark Blaug, diz o seguinte: o que ele está fazendo, ele está lançando uma promissória sem data de resgate. Ele está dizendo assim, minha teoria consegue prever se nada aparecer, isso é o que vai acontecer se nada aparecer para contrariar. Bela previsão essa daí. Mas é uma crítica que já foi rebatida, porque é uma crítica extremamente severa. Você está olhando um autor do século XIX, por mais brilhante que ele fosse, com olhos de fim de século XX, né? E exigindo uma coisa que, tá bom que você cobre dos seus contemporâneos, mas cobrar isso do passado é um pouco... Mas isso não vale também para o presente? Vale, a crítica do Blaug se estende a todos os contemporâneos também. É uma crítica popperiana, e ele tem artigos que ele chama Por que não me arrependo de ser popperiano, alguma coisa assim, eu continuo popperiano contra tudo. Ele era um cara, ele tinha um pouco esse espírito de contestação do próprio Popper, né? Gostava de polêmica e gostava de posições fortes, então ele dizia isso. Mas, evidentemente, tem grandes problemas na hora que você vai submeter uma teoria ao teste empírico, você não pode partir de um falsacionismo ortodoxo, né? Que qualquer coisa que nega, então tchau teoria, não estou mais com você. Não é bem isso. Na verdade, você escolhe, só abandona uma se tiver outra melhor para explicar aquilo mesmo. Bom, então as leis de tendência. Acho que mais ou menos era isso. Bom, aí partimos para o debate de métodos. O texto que a gente leu foi o texto do John Neville Keynes, pai do John Maynard Keynes, nosso mais conhecido. Para falar sobre isso, eu comecei
fazendo uma descrição, né, uma análise do contexto em que essa escola surgiu, que a escola histórica surgiu, que esse debate surgiu, seja contexto social, né? Então aqui falei bastante sobre a Alemanha e o estado de bem-estar social na Alemanha no século XIX ainda, e seja do ponto de vista a questão da unidade, né? A questão da revolução burguesa na Alemanha, que aconteceu tardiamente em relação à Grã-Bretanha ou à França. E falei também do contexto intelectual, certas influências intelectuais, como, por exemplo, a influência da ideia de construção de uma nação, né, bastante forte, na visão, por exemplo, do Hegel, e que depois os economistas que apareceram na Alemanha nesse momento defendendo, por exemplo, uma política de proteção à indústria nascente, né? Então, nesse sentido, anteciparam algumas coisas que depois aconteceram na América Latina também. Liszt, por exemplo, foi um deles. Falei também que esse debate foi conduzido em alemão, num primeiro momento, portanto, a academia britânica absolutamente ignorou esse debate durante muito tempo, porque era um debate que opunha a escola austríaca, os austríacos, de uma maneira geral, nascente como uma escola de pensamento, e a escola histórica propriamente dita. Eu mostrei slides em que há citações de um lado e de outro, da briga entre eles, e algumas citações interessantes. Então, o debate, na verdade, e por isso esse nome alemão, né, Methodenstreit, alguma coisa parecida que soa como isso. E depois eu comecei mostrando, então, como é que esse debate entre a escola clássica, a qual os austríacos, naquele momento, aderiram, como Menger, por exemplo, e a escola histórica, o que estava em confronto. Quais as diferenças dessas duas escolas do ponto de vista de método? Então, a economia, para a escola histórica, era uma economia necessariamente social. Não tinha essa distinção economia política e economia social. Ela tinha que considerar, ela tinha que ser uma ciência social, de uma forma mais ampla, trabalhar incorporar contribuições nem havia noção, era uma economia social. Tratava é uma ciência social de uma forma mais ampla. O método preferido era o método indutivo, aí em contraposição ao método dedutivo dos economistas da escola clássica. O papel do Estado, o Estado deveria ter um papel ativo na economia, então ela renega, a escola histórica renega essa versão liberal, por exemplo, da escola clássica, né? Essa ideia de que o Estado tinha que ser mínimo, né? Laissez-faire, laissez-passer, todas as coisas que vocês aprendem aí em história econômica. Que mais? E também que a economia não tinha essa distinção entre economia positiva e normativa. A economia tinha que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E a ciência econômica ela tinha que ser construída de tal forma a converter em realidade aquilo que era um anseio de uma população, de uma sociedade. Então, ela tinha que estar comprometida com o objetivo do desenvolvimento. A ciência tinha que ser construída com vistas a essa ideia de que era necessário promover o desenvolvimento para tirar a Alemanha do atraso secular, coisas desse tipo. Tá? Tirar aquela região lá. Bom, então, escola clássica versus escola histórica. Aí nós vimos o texto do Neville Keynes, que propõe uma reconciliação e prega uma espécie de antecedente do pluralismo, prega uma espécie de pluralismo, né? Não dando esse termo, não usando esse termo especificamente, falando que qualquer método, se for adotado com exclusão de todos os demais, é equivocado. Que um bom economista, e aí ele cita exemplos, um dos quais, pelo menos atrás da cabeça dele, tem essa noção de que Marshall era um bom exemplo de economista, Marshall que estava escrevendo ao mesmo tempo seus princípios de economia. Um bom economista usa ao mesmo tempo o método indutivo e dedutivo, ele não tem uma bitola, não existe uma única forma de se fazer a ciência econômica.
e, portanto, calma, não fiquem brigando tanto. Tudo bem que nas nossas próprias trincheiras aqui em Cambridge, o nosso inimigo, de alguma forma, esteja presente, que são professores de História Econômica influenciados pela escola histórica, não são nossos inimigos, eles têm simplesmente uma outra maneira de ver, mas se essa maneira de ver for conduzida sem radicalismo, ela é compatível com a nossa maneira de ver. Bom, Lionel Robbins e a economia como ciência da escassez. Então, primeiro eu destaquei, falei sempre um pouco do contexto de cada uma dessas escolas, falei da influência austríaca sobre Robbins, era um dos poucos britânicos que conseguia entender alemão, ler alemão, portanto ele teve essa influência. E destacamos que nós fizemos a leitura de um texto clássico dele, um texto que se tornou também canônico em termos da definição de que é a economia política e qual o seu método. Portanto, esse é o texto que trouxe a definição neoclássica de economia em contraponto com a definição clássica, né? Então, a economia não é mais a ciência que estuda as leis sociais que regem a acumulação de riqueza, produção, distribuição de riqueza, mas sim é a ciência que trata de um processo de alocação de recursos escassos para fins passíveis de uso alternativo, para fins colocados pelo agente. Professor, Oi. Poderia repetir como é a definição da clássica que ele falava? Não, a definição da clássica, por exemplo, ele fala da questão da riqueza, né? Da acumulação de riqueza, mas na verdade não é riqueza, né, que as pessoas procuram, é maximização da utilidade, então ele já está no campo do neoclássico propriamente. Tá? Então, não é possível fazer essa comparação interpessoal de utilidade e as pessoas ranqueiam, ordenam suas preferências de uma determinada forma e agem de acordo com esse ranqueamento, de acordo com essa preferência que elas exibem, né? No texto tem uma discussão interessante a respeito do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo. Então, só para vocês lembrarem, lembrem do Robinson Crusoe. Foi para a ilha lá, não sei o quê, conversava com o papagaio, porque não tinha ninguém com quem conversar. O mais próximo do ser humano era um papagaio falante, né? Ensinava o papagaio a falar, etc. e tal. Quando voltou para a Inglaterra, digamos que ele levou esse papagaio para se apresentar, fazer uma stand-up comedy no teatro. E aí ele passou a ganhar dinheiro com isso. Então, conversar com o papagaio pode ser uma atividade econômica. Tá? Se tivesse esse aspecto aqui, que os fins colocados pelo indivíduo variam em importância, né? E que o tempo e outros meios de atingir aqueles objetivos são limitados, o comportamento de escolha é um comportamento econômico. E um aspecto bem importante é essa questão do tempo. O tempo que o indivíduo destina. O tempo é um recurso, é um dos recursos escassos e se a pessoa destina tempo para ficar lá indo no botequim, ela pode deixar de alocar esse tempo para ganhar dinheiro. Então, é sempre a noção de escolha, um comportamento de escolha, aí um começo da ideia que depois a teoria da escolha absorveria ou incorporaria como uma coisa importante. Tá? Eu acho que mais ou menos isso do Lionel Robbins, é a definição neoclássica. Aí nós fomos para o texto do Friedman, que nós debatemos bastante, talvez, eu não diria que exaustivamente, porque é impossível, tem muitas implicações esse texto, mas debatemos bastante. Então, o Friedman estava preocupado com a definição de economia, ou do método da economia positiva, que incorporasse a questão em que fosse enfrentada a crítica frequentemente feita à teoria econômica, que é a crítica de falta de realismo dos seus pressupostos, em vários campos, por exemplo, na teoria da firma. Então, a primeira coisa que a gente fez, tentando situar um pouco o debate, que
Friedman coloca no seu texto foi discutir se a abordagem dele era instrumentalista ou pragmatista. Eu acho que vocês precisam ter consciência, o que eu espero de vocês? Que vocês tenham consciência das diferenças entre as duas abordagens. Não que vocês resolvam o problema, definam definitivamente se a abordagem dele é instrumentalista ou pragmatista. Tá? De uma maneira geral, eu tenho boa vontade em relação a diferenças de opinião. Não sei se isso deu para perceber, mas eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, eu tenho. Então, desde que vocês fundamentem e mostrem que vocês leram, né, e que não pode começar já dando opinião. Tem gente que já começa dando opinião e esquece de falar, de responder a pergunta. Mas a opinião, é bem-vinda, eu gosto até que vocês deem opinião. Bom, então, instrumentalismo ou pragmatismo? A minha visão pessoal, o método dele está mais próximo do pragmatismo, inclusive pelas influências intelectuais que ele sofreu do pragmatismo estadunidense, lá que foi uma filosofia importante, foi e é na cultura dos Estados Unidos. A posição do instrumentalismo diz o seguinte: uma teoria qualquer é um instrumento para a gente observar a realidade, agir essa realidade, é um mero instrumento. Então, o fato dela ser realista ou não tem a mínima importância. Ela não precisa ser realista. Em princípio, qualquer teoria, desde que seja um bom instrumento, é uma boa teoria. A posição do pragmatismo é o seguinte, não é assim. Diz o seguinte: a teoria pode estar apoiada em pressupostos irrealistas. Tudo bem, não dá para ser totalmente realista. Não dá para construir um mapa um por um de uma região qualquer. No entanto, se ela funcionar bem, e funcionar bem significa conseguir prever bem, conseguir explicar bem e tal, ela é uma boa teoria. E ela é provavelmente verdadeira. Quer dizer, o instrumentalismo simplesmente suspende a questão de decidir se uma teoria é verdadeira ou não. Isso não nos interessa, não nos importa, a gente não pode responder essa pergunta. O pragmatismo diz, uma teoria que funciona bem, ela é provavelmente verdadeira. A gente pode depositar confiança nela. Bom, então um debate de método na primeira metade do século XX, falei um pouquinho sobre os desafetos aí que o Friedman menciona no seu artigo, e essa discussão é importante. A discussão às vezes está na nota de rodapé, mas está muito ligada ao tema central aí do Friedman. Depois, a discussão que o Friedman faz no texto a respeito das qualidades de uma boa teoria, o que ela precisa, fecundidade, simplicidade, fertilidade, etc. e tal. E a defesa que ele faz que uma teoria não precisa ser realista, que uma teoria totalmente realista é um espantalho, como ele diz. Variando a ênfase com que ele diz isso, como eu já mencionei mais de uma vez, tem momentos que ele fala assim, e tem mais, quanto mais irrealistas os pressupostos de uma teoria, melhor essa teoria. Tá? E tem horas que ele simplesmente fala que é largely irrelevant, se a teoria é realista ou não, se os pressupostos são realistas. Bom, o método as if, então, aquele encadeamento de exemplos, eu acho importante vocês relerem aquilo com cuidado, né, que ele começa falando da bola, que é jogada de uma certa altura, depois ele entra na questão das folhas, depois ele entra na questão do jogador de bilhar. Como é que ele vai construindo o argumento dele a partir desses exemplos, e num determinado ponto ele introduz a questão do método as if. Bom, a importância dos pressupostos de uma teoria tem essas duas partes, na formulação da teoria como evidência indireta, e na discussão final, em que ele pergunta se a economia é uma ciência lúgubre, né, dismal science. E fala que não, por que ela seria? O pessoal está criticando, porque ela mostra um indivíduo ávido, interesseiro, ser humano e tal, então ela seria lúgubre. Ele fala, bom, o ser humano é assim mesmo, por que as pessoas estão tão assustadas simplesmente porque estão mostrando como é que elas são também? Então, como é que elas também são? Então, esse texto foi muito importante no meio-ano do curso e a gente discutiu bastante. Vocês têm aí um retrospecto rápido do que foi discutido.